Atualmente, os grandes craques do futebol mundial ganham salários dignos de reis, salários de valores inacreditáveis e surreais. E com tanta grana, esses jogadores levam uma vida extremamente luxuosa. E é por isso que no vídeo de hoje vamos ver quem são os 10 jogadores mais bem pagos do mundo em 2024-2025. E em décimo lugar está o Lewandowski. Nos últimos anos, o polonês se transformou em um dos maiores camisas 9 desse século. Atuando no Bayern, ele marcou vários gols, ganhou diversos títulos e marcou seu nome na história do esporte. E após anos no clube alemão, ele decidiu deixar o Bayern de Munique. E para tirar de lá, o Barcelona teve que dar ele um salário surreal. E hoje ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Atualmente, o Lewandowski ganha um salário de aproximadamente 33 milhões de euros. Uma grana surreal. E esse salário é sem dúvidas o sonho para a maioria das pessoas. O cara tá simplesmente nadando em dinheiro. E Lewandowski adora gastar toda essa grana comprando aí carrões de luxos e também viajando para os lugares mais caros do mundo. O cara sabe viver. Mas e vocês? O que fariam se recebessem um salário tão alto igual ao de Lewandowski? Comenta aí embaixo, eu gostaria demais de saber a opinião de vocês a respeito disso. E na nona posição aqui do nosso vídeo está o Koulibaly. Koulibaly foi durante um bom tempo um dos principais zagueiros do futebol europeu, e ele jogou muita bola, principalmente ali no Napoli, e devido às suas grandes atuações, ele se tornou um jogador muito valorizado dentro do futebol. E vendo ele se destacar tanto, o Al Hilal foi com tudo para contratá-lo, e o time árabe ofereceu a ele um caminhão de dinheiro. E é claro que o jogador aceitou, e por isso hoje ele é um dos jogadores mais bem pagos de todo o mundo. E o salário dele hoje é inacreditável. Koulibaly está recebendo um salário hoje que gira em torno de aproximadamente 34 milhões de euros por ano. E o jogador, sem dúvidas, deve estar feliz da vida recebendo um salário tão alto igual ele recebe hoje. E diferente da maioria dos jogadores, Koulibaly é um jogador bem discreto. E ele não gosta de expor todos os bens materiais que ele tem. Por isso, sem dúvidas, ele deve ter uma vida muito boa e comprar tudo que ele deseja. Afinal de contas, ele ganha um salário simplesmente inacreditável. Porém, sem dúvidas, esse cara merece, porque além de ser um grande jogador, ele parece também ser uma excelente pessoa. E na oitava posição está o De Jong. De Jong é hoje um dos principais meios do futebol mundial. E ele tem tudo para marcar uma era dentro do futebol, porque ele é muito diferenciado e acima da média. E quando o Barça contratou ele do Ajax, o time catalão colocou uma cláusula no contrato que fazia o seu salário aumentar um pouco a cada ano. E por isso ele é hoje um dos jogadores mais bem pagos do mundo, com um salário surreal. E seu salário deve aumentar ainda mais no próximo ano. E ele ficará ainda mais rico do que ele já é. E o Barça paga ele hoje um salário muito alto. O salário de De Jong hoje gira em torno de aproximadamente 37 milhões de euros por ano, uma grana surreal. E o cara hoje ganha mais do que Mbappé e Vinícius Júnior, surreal. Mas e pra vocês, Frank De Jong merece receber um salário tão alto assim? Deixe nos comentários a sua opinião, que eu gostaria demais de saber o que vocês acham. E na sétima posição aqui do nosso vídeo tá o Mané. Nos últimos anos, o Mané foi um dos principais atacantes do futebol europeu. No Liverpool, ele jogou muito, ganhou diversos títulos e virou uma lenda do clube inglês. E no seu auge nos Reds, ele foi fenomenal e espetacular. Porém, Mané foi mais um jogador que foi atraído pela grana do futebol árabe. E o Al Nassr, da Arábia Saudita, ofereceu a ele um salário de outro mundo. E hoje, ele está simplesmente nadando em dinheiro. E o jogador nunca mais terá que se preocupar com dinheiro na vida. O cara está simplesmente com a vida feita em questões financeiras. E o salário dele hoje é de um valor simplesmente astronômico. No Al Nassr, Mané recebe um salário que gira em torno de aproximadamente 40 milhões de euros por ano. Um salário astronômico extremamente alto. E é possível que o seu salário aumente mais no ano que vem, já que o Al Nassr vai fazer tudo para que o jogador fique no clube por muitos anos. E Mané é um cara que gosta de gastar parte da sua grana para ajudar as pessoas mais necessitadas. O jogador já ajudou a tirar várias pessoas do seu país da pobreza. E isso é algo simplesmente fantástico, que só mostra que Mané não é grande somente dentro de campo, mas também fora dele. E sem dúvidas, ele merece tudo que ele conquistou na vida. Mané é simplesmente brabo demais. E na sexta posição aqui do nosso vídeo tá o Mahrez. Esse cara foi peça-chave do Manchester City durante muito tempo. No time inglês, ele jogou demais e fez história por lá. E agora, no final da carreira, ele decidiu ir para a Arábia Saudita ganhar rios de dinheiro. E o Al Ahly paga ele hoje um salário inacreditável. O cara tá simplesmente nadando em dinheiro por lá. E o salário de Mahrez hoje é de aproximadamente 52 milhões de euros por ano. Simplesmente inacreditável. E sem dúvidas, ele deve estar curtindo demais a vida recebendo um salário desses. Mas e vocês, o que fariam se recebessem um salário de 52 milhões por ano? Comentei, eu gostaria de saber a opinião de vocês. E ocupando aqui a quinta posição do nosso vídeo está ele, o gênio Lionel Messi. E é claro que uma desses jogadores mais bem pagos do mundo não poderia faltar o craque argentino. Durante toda a sua carreira, Messi sempre figurou entre os jogadores mais bem pagos do mundo. E sem dúvidas, todo esse reconhecimento é merecido. Afinal de contas, Messi é uma lenda do esporte e ele marcou seu nome na história do futebol e se transformou aí no GOAT do esporte. E agora, no final de sua carreira, Lionel Messi decidiu se transferir lá para o Inter Miami dos Estados Unidos para ganhar um salário simplesmente surreal e ficar ainda mais rico.
o time, comandado por David Beckham, deu a Lionel Messi um salário simplesmente de outro planeta. E hoje, o craque argentino está recebendo um salário que gira em torno de aproximadamente 60 milhões de euros por ano, uma grana surreal. E sem sombra de dúvidas, Lionel Messi está usando todo esse dinheiro para aproveitar a sua vida junto com a sua família na bela cidade de Miami. Mas e vocês, acham que esse salário é justo ou Lionel Messi merecia receber um salário ainda maior? Comenta aí embaixo, eu gostaria de saber. E ocupando a quarta posição aqui do nosso vídeo, está o Kanté. Nos últimos anos, Kanté virou um dos principais volantes do mundo. Ele fez história atuando ali no Chelsea e também na seleção francesa. E ele virou um jogador muito valorizado no cenário mundial. E por isso, o futebol árabe veio com força total para contratá-lo. E o Al Ittihad ofereceu a ele um salário de valores estratosféricos, que o tornaria um dos jogadores mais bem pagos do mundo. E o jogador não resistiu e aceitou a proposta. E o jogador chegou por lá com muita moral e ganhando muita, mas muita grana. Os sheiks não economizaram em nada no seu salário. E atualmente, o jogador está recebendo um salário que gira em torno de aproximadamente inacreditáveis 100 milhões de euros por ano. Uma grana simplesmente surreal. E é surreal pensar que um jogador ganhe tanto assim nos dias de hoje. Porém, sem dúvidas, ele merece todo esse reconhecimento. Porque além de ser um grande jogador, ele também é um cara super humilde e batalhador. E ele se esforçou demais para estar onde ele está hoje. Mas e vocês, o que fariam se recebessem um salário de 100 milhões de euros por ano? Comentem aí embaixo, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. E ocupando aqui a terceira posição do nosso vídeo, está o brasileiro Neymar. O craque brasileiro é hoje o terceiro jogador mais bem pago de todo o mundo. E se o seu salário era alto no PSG, agora está ainda maior. O jogador brasileiro chegou no Al-Hilal com status de superestrela mundial. E o time árabe deu a ele um salário inacreditável. Só por dia, Neymar recebe aproximadamente 2 milhões de reais. E por ano, o craque brasileiro está recebendo inacreditáveis 160 milhões de euros. Simplesmente surreal. E como sabemos, Neymar gosta de gastar toda a sua grana curtindo festas, comprando aí também carrões de luxos e também curtindo a vida com seus parceiros. Mas e vocês, fariam o mesmo se recebessem tanta grana assim? Comenta aí embaixo que eu gostaria de saber a opinião de vocês. E na segunda posição do nosso vídeo está o francês Karim Benzema. Benzema é considerado por muitos um dos melhores camisas 9 dos últimos anos. No Real Madrid, ele ganhou tudo e ainda por cima venceu a bola de ouro. E atualmente, Benzema está na Arábia Saudita ganhando rios de dinheiro. O salário que o Al Ittihad paga ele é de um valor astronômico. Benzema está simplesmente nadando em dinheiro. E seu salário hoje gira em torno de aproximadamente 200 milhões de euros por ano. Uma grana quase que infinita. E seu salário daria para comprar vários clubes aqui do futebol brasileiro. E isso é algo surreal. Mas na sua opinião, um jogador de futebol deveria receber um salário tão alto assim? Comenta aí embaixo, eu gostaria demais de saber a sua opinião a respeito disso. E em primeiro lugar, tá ele, o grande Cristiano Ronaldo. CR7 é atualmente o jogador mais bem pago do mundo, e ele conquistou esse privilégio após ter uma carreira extremamente vitoriosa e vencedora, de ter se tornado também um dos maiores jogadores da história do futebol. E o salário dele hoje no Al Nassr é inacreditável. CR7 recebe um salário de aproximadamente 200 milhões de euros por ano, um salário digno de sheik da Arábia. E como sabemos, CR7 gosta de gastar boa parte do seu dinheiro para comprar carrões de luxo. E o craque possui uma coleção deles em sua garagem. Ele também gosta de comprar mansões de luxo ao redor do mundo. Mas me fale aí, se vocês recebessem um salário de 200 milhões de euros, o que vocês fariam? Comenta aí embaixo, eu gostaria demais de saber a opinião de vocês. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like, que isso ajuda demais. Tamo junto, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo e até a próxima.